Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, terceiro domingo do tempo da Quaresma, dia 12 de março. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água e Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher, que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias.
E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesse terceiro domingo do tempo da Quaresma, nessa nossa caminhada em direção à Páscoa da Ressurreição, nós estamos meditando nesse Evangelho de João, essa belíssima passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher que vivia em pecado, aquela mulher que estava longe da graça de Deus, mas a mulher que procurava de coração sincero adorar o Senhor. Muitas vezes nós impomos aos nossos irmãos e irmãs fardos muitíssimo pesados, dizendo que eles, por viverem numa situação de pecado, nem sequer podem buscar a Deus. E pelo contrário, é nos aproximando de Deus que o fardo do pecado será tirado dos nossos ombros. É buscando ao Senhor que a nossa vida será uma vida renovada e transformada. Hoje, nesse domingo, em que você vai à casa de Deus, eu quero te convidar a prestar muita atenção nas palavras que o Senhor hoje, através de toda a liturgia, da meditação do seu sacerdote, vai dirigir a ti. Vejam, aquela mulher foi em busca de água. Ela queria matar a sua sede. Jesus estava ali sentado à beira do poço. Jesus estava cansado da viagem. Sentou-se para refrescar-se, para tirar um tempo de descanso, para beber água. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ali, sentado, bebendo da água, o Senhor buscando naquele lugar refresco para si, trouxe para a vida daquela mulher uma nova perspectiva. Quantas vezes nós, que estamos sedentos, buscamos no mundo consolo, buscamos nas coisas deste mundo o refrigério para a nossa alma. Irmãos e irmãs, não é no mundo que nós encontraremos o conforto. Nós encontraremos o conforto no Senhor, que nos dá a verdadeira água, que nos dá a verdadeira vida, que coloca para nós um novo modo de viver. Conversão. Essa é uma das palavras-chave para compreender o tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de mudança de vida. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de esmola. É tempo de beber da verdadeira água que Deus nos oferece, que é a sua misericórdia. A Quaresma é um tempo de buscar o perdão do Senhor. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, nos diz isso. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor derramou o seu sangue pela nossa conversão e santificação. Foi para nos livrar das amarras do mal que o Senhor veio, pregou o Evangelho e morreu na cruz. Ressuscitado, o Senhor abriu para nós as portas do céu. Precisamos tomar posse, irmãos e irmãs, dessa graça maravilhosa que o Senhor nos concedeu pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Precisamos beber dessa água que jorrou do peito aberto de Jesus pela lança do soldado, a água que trouxe vida nova a nós, seus filhos e filhas. A mulher samaritana, depois de ouvir Jesus falar da água viva, pediu ao Senhor: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui para buscá-la. A primeira leitura do livro do Êxodo, nós vemos Moisés que quase é apedrejado pelo povo, porque o povo sentia sede. E a sede do povo era de fato uma sede física. Estavam caminhando no deserto, não tinham água para beber. O Senhor prometeu uma terra nova, prometeu vida nova, e de repente está o povo no meio do deserto a penar. O povo vai a Moisés e exige. Quantas vezes as pessoas que conhecem a nossa vida, que sabem que nós rezamos, que participamos da igreja, vêm até nós e nos pedem ajuda? Nós muitas vezes deixamos de lado o pedido dos irmãos e irmãs. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, deixar de lado aqueles que nos buscam e pedem ajuda. A todos devemos oferecer um pouco da nossa fé. A todos devemos encaminhar para o encontro com Cristo. A todos devemos fazer beber da água da palavra, da Eucaristia, da confissão, da direção espiritual, da leitura da vida dos santos. Se nós quisermos fazer com que todos tenham vida e vida em abundância, precisamos mergulhá-los nessa água.
A mulher samaritana, depois de ouvir Jesus dizer seus pecados, se deu conta de que aquele homem era diferente dos outros homens. E ela foi ao encontro da pergunta daquele homem. E aquele homem lhe disse: se tu soubesses quem te pede água, tu mesma lhe pedirias, porque ele seria capaz de te dar a vida nova. Jesus é capaz de nos dar uma vida nova. Jesus está no meio de nós. E Ele quer, nesse tempo quaresmal, sobretudo nesse tempo, dar a nós a força de uma vida nova. Por isso, eu te convido, vá hoje à casa de Deus, busque ouvir a palavra, se for possível confessar-se, faça a sua confissão, receba a Eucaristia e deixe Deus transformar a sua vida, como transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher transformou-se numa verdadeira discípula, porque ela foi ao povoado de Sicar e anunciou que havia encontrado o Messias. A resposta do povo é o fato mais importante de que o seu testemunho realmente foi válido. O povo disse: já não cremos mais pela tua palavra, mas por aquilo que dele ouvimos. Que Deus te abençoe e até amanhã.